Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia com muita alegria. Boa tarde, boa noite para os que acompanham um outro horário. E gratidão ao Senhor, gratidão ao nosso Paizinho por mais essa manhã, por mais essa linda manhã que o Senhor nos concede o privilégio de estarmos aqui para compartilharmos mais um devocional, mais uma revelação maravilhosa do Senhor para os nossos corações através da sua rica, viva e maravilhosa palavra. E o nosso título de hoje diz assim: descanse em Deus. Descanse em Deus. E eu sei, queridos, que muitas vezes em nossas vidas, por muitos momentos onde os cenários são totalmente desfavoráveis, é difícil descansar no Senhor, é difícil confiar. Mas o nosso título de hoje está dizendo: descanse em Deus. O Deus que criou toda a terra, todo o universo. O Deus que disse: haja luz e houve luz. O Deus Todo-Poderoso. O Senhor nosso Deus, o Deus que nós servimos. Ele não perdeu o controle da situação. Ele não perdeu o controle, não. Eu me lembro ali daquela passagem onde Marta e Maria estavam desesperadas, pois seu irmão Lázaro havia morrido. E elas questionavam a Jesus por que o Senhor demorou, se o Senhor tivesse vindo antes, ele não teria morrido. Mas tudo estava no controle do Senhor. Os planos do Senhor para Lázaro não era de curar a enfermidade, mas sim de ressuscitá-lo. Era um plano muito maior, era algo muito maior. Então, quando a gente pensa muitas vezes que não tem jeito, que é o fim, que acabou, não, Senhor, vem com o teu poder, com a tua grandeza e muda aquela situação, muda todo aquele cenário. E ainda, queridos, que o Senhor não ressuscite. O Senhor tem algo muito maior, que é a eternidade. Como o devocional de anteontem, dia 28, estava falando, sem Jesus no final tudo é morte, mas com Jesus tudo é vida, até mesmo na morte. Então não é o fim, não existe fim. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso que tem o controle de todas as coisas, é o dono do universo, o dono da nossa vida. Como eu estou dizendo, sempre digo, nós não somos propriedade nossa. Nós não somos de nós mesmos, nós temos um dono e esse dono tem o controle de tudo, de toda a situação. Às vezes na sua vida vai se fechar um ciclo e é algo que você estava orando, você estava esperando, você achava que ia ser daquela maneira, como eu achava que eu ia dar as aulas de concerto, que eu ia fazer um projeto social ali onde era o meu antigo ateliê. Eu achava, eu orava por aquilo, mas o Senhor me fez entender que não era ali, que aquele ciclo ia se fechar, mas que Ele está abrindo muitos novos horizontes, novos ciclos, e eu tenho certeza que o Senhor está cuidando de tudo, que Ele não perdeu o controle de nada e que logo, logo estarei fazendo sim essa obra social, trabalhando sim nesse projeto de abençoar vidas, compartilhando o dom que Deus me deu. Então, queridos, o Senhor não perdeu o controle de nenhuma situação. Até mesmo quando o Senhor estava ali levando meu irmão, minha mãe, era totalmente Deus no controle de tudo, nos mostrando dias, horários, nos falando o que estava acontecendo, o porquê de tudo aquilo. Então o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, soberano, absoluto, e Ele sabe o que é melhor para nós. A vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável, por mais que nós não compreendamos muitas vezes, mas depois a gente entende realmente. O Senhor fez o que era melhor, o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós, E Ele não perdeu o controle. A nossa frase do dia de hoje é: não temas, pois Deus nunca perdeu o controle. A nossa palavra-chave é descanso. Então, queridos, é descansar no Senhor, mesmo que nós estejamos caminhando com o inimigo atrás, o inimigo está pronto para
destruir, para tirar as nossas vidas, como aquele povo ali na frente do mar, sem ter lugar para passar, sem ter como correr daquela situação. Acharam que era o fim, que não tinha mais saída, e o Senhor abre aquele mar e eles passam a pés secos, e o nome do Senhor é exaltado. Então, queridos, o Senhor sempre está no controle de todas as situações. Ele é o Criador de todas as coisas, inclusive de nós. Então, Ele está cuidando de nós e Ele não perdeu o controle e nós não estamos esquecidos, né? Esse fundo musical fala sobre esse louvor que Davi, parecia que Davi estava esquecido ali cuidando daquelas ovelhinhas, mas não, Deus tinha um grande projeto na vida de Davi. Parecia que José estava esquecido naquele fundo do poço, naquela prisão, mas não, Deus tinha um projeto muito grande na vida de José, né? E Jesus, parecia que Jesus, né, estava esquecido naquela cruz, que aquele sofrimento ali era o fim, mas não, era o começo de um grande propósito de Deus para salvar a humanidade. Então o Senhor nunca perde o controle e nós não estamos esquecidos. Ele está trabalhando em nosso favor. Basta que você entregue e descanse. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. A palavra Isaías 40:31 diz que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças e voarão como águias, correrão e não se cansarão. Então, queridos, os que confiam no Senhor renovam as suas forças, né? O Senhor renova nossas forças porque nós confiamos e descansamos nele. E a leitura diz assim, aqui em Gênesis 1:3 fala assim, ó: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse, haja luz, e houve luz. Então Deus chegou, o Senhor disse, né, haja luz, e houve luz. Então pode ser, queridos, que o cenário agora é de muita escuridão, mas quando Deus chega e fala, haja luz, ali há luz, ali há a solução, a direção. Mas nós precisamos descansar e saber que Ele é o Deus grande, todo-poderoso, Criador do universo, e Ele está cuidando de tudo, e Ele não perdeu o controle. E a leitura diz assim, ó: Deus em toda a sua soberania criou os céus e a terra. Ele é um ser além de toda a nossa compreensão, pois somos seres humanos consequentemente limitados e incapazes de entender plenamente o seu agir. Por isso, muitas vezes não compreendemos bem os processos e percalços que enfrentamos em nossas histórias. Entretanto, precisamos saber que nada foge do controle do Pai. Nada foge do controle do Pai. Em minha história, passei por muitas dificuldades que naquele momento eu não compreendia, mas com o passar do tempo percebi que Deus estava comigo e tinha tudo no controle de suas mãos. Por isso, aprendo que não cabe a nós questionar os planos de Deus, pois ao fim descobrimos que até mesmo as lutas que enfrentamos são importantes para forjar o nosso caráter e nos preparar para um futuro promissor. Saiba que os seus problemas não é grande demais para Deus, que criou todo o universo, pois nada foge de suas mãos. Temos o hábito de buscar ter o controle de situações em nossa vida, mas com Deus é diferente. Ele nos pede para descansarmos e confiarmos em seu agir. Talvez você já tenha buscado de diversas maneiras uma solução para os seus problemas e as suas forças já se esgotaram. Mas hoje, Deus deseja nos ensinar a simplesmente confiar. Fortaleça seu relacionamento com o Pai dia após dia e saiba que absolutamente nada foge do seu controle. Descanse no Senhor em sua palavra que diz: provem e veja como o Senhor é bom.
Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Salmo 34, 8. Prove e veja como o Senhor é bom, né? E como é bem-aventurado o homem que nele se refugia. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, né? Nele a gente encontra descanso, abrigo. Quando estamos desesperados, sem saber, sem entender, nós nos refugiamos embaixo das suas asas. E ali nós ficamos tranquilos e nós confiamos e nós descansamos e nós sabemos que o Senhor está trabalhando em nosso favor. Temos a certeza que Ele não perdeu o controle. Então vamos fazer uma oração, meus queridos. Que o Senhor fale melhor ao seu coração, aos nossos corações. E hoje, dia 30 de setembro, está finalizando esse mês, né? Está fechando mais um ciclo. Vai começar mais um mês para a glória do Senhor e que seja um mês de muitas bênçãos, de muitas realizações, de tirarmos muitos projetos do papel em nome de Jesus. Vamos orar, meus queridos. Senhor Deus querido, Pai querido, sabemos que o Senhor é o Deus, Pai, que criou todas as coisas, que o Senhor é o Deus do universo, Pai. E hoje nos voltamos para Ti, Jesus. Em meio, Senhor Jesus, às nossas próprias incertezas e preocupações, buscando, Senhor, descansar em Tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a lembrar que o Senhor nunca perdeu o controle, Pai, nem por um momento. Que possamos, Deus, encontrar descanso em Tua paz, confiando, Senhor Jesus, que mesmo na tempestade, o Senhor é o Deus que nos encoraja. Que mesmo, Senhor, quando estamos de um mar fechado, Pai, e os nossos inimigos estão logo atrás, o Senhor está ali para abrir o mar, para que possamos passar. Deus, segura, Senhor Jesus, e renova as nossas forças. Segura as nossas mãos, Pai, renova as nossas forças, como diz a palavra, Senhor, de Isaías 40:31, que os que esperam no Senhor renovam as forças, Pai querido. Senhor Jesus, que a luz, Deus, da Tua palavra ilumine o nosso caminho, Deus, e tire todo medo, toda ansiedade. Entregamos, Senhor, a Ti as nossas preocupações e confiamos, Deus, que as Tuas mãos poderosas guiarão cada passo nosso. Que possamos, Deus, viver a cada dia com a certeza de que Tu és o nosso Deus. Fiel, Senhor, e sempre, sempre está presente. Obrigada, Senhor Deus, por todas as coisas. Obrigada, Senhor Deus, por cuidar de nós. Obrigada, Senhor, porque por mais que nós não entendemos algumas coisas, algumas situações no momento, logo, Senhor Jesus, o Senhor nos faz entender que o Senhor está no controle. E temos a certeza que o Senhor nunca perde o controle. E nesta manhã, Deus, nós nos colocamos em Tua presença, nessa tarde, nesta noite, para entregarmos as nossas vidas, os nossos corações a Ti, Deus. Para que o Senhor possa continuar cuidando da nossa mente, da nossa vida, da nossa caminhada, firmando os nossos passos, iluminando os nossos caminhos, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Eu entrego a cada vida, Senhor, que acompanha os devocionais toda manhã, toda tarde, toda noite. Ilumina, Deus, a vida desses queridos, guia os passos, fortaleça a fé, Senhor. Que eles possam ter a plena certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas e que o Senhor não perde o controle. Então, Senhor, eu te louvo, te agradeço por esta manhã, por esta palavra, por essas vidas, Senhor. Abençoa poderosamente a cada querido. Eu te louvo, Deus, te agradeço. Se conosco, dá-nos um dia de vitória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Beijo grande, queridos, no coração de vocês. E até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus. E eu não perdi, não perdi o controle, não.
Esse fundo musical é lindo, muito lindo. O Senhor não perdeu o controle, continue firme, seguro, refugiado, né, em Cristo, coberto, descansando nesse abrigo que é Jesus, né? Se você estiver muito desesperada, muito sem saber o que fazer, não faça nada. Descanse embaixo das asas do Pai, já viu? A galinha como ela protege os pintinhos ali, e eles ficam ali bem quietinhos, quietinhos, protegidos. Descanse no Senhor, a nossa palavra-chave de hoje é descanse. Então descanse, meus queridos, em nome de Jesus. Beijo grande no coração de vocês.